Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso curso de MATLAB do básico ao avançado. Eu me chamo Mariana, sou membro ligante da LASE, Liga Acadêmica de Sistemas Inteligentes da Universidade Federal do Piauí, e hoje vamos prosseguir com o tema de matrizes especiais, mais especificamente das matrizes estruturas ou struct no MATLAB. A aula de hoje ela vai abordar o que são e como criar matrizes estruturas, visualizando o conteúdo, adicionando ou removendo campos e alinhando matrizes estruturas. O que são matrizes estruturas? Cada elemento individual da matriz recebe um nome. Cada nome ele estabelece um campo diferente para a matriz. Cada um desses campos ele pode armazenar diferentes tipos de dados. Cada elemento da matriz ele pode ser acessado pelo nome da matriz, seguido de um ponto e o nome do campo que se deseja acessar. Cada estrutura da matriz tem identicamente os mesmos campos, mas os dados armazenados em cada campo podem diferir. Matrizes comuns, como a gente já viu, apenas um tipo de dado pode ser armazenado. Enquanto que em matrizes celulares, cada elemento da matriz é chamado de célula e cada célula pode armazenar um tipo diferente de dado. Matrizes estruturas, elas podem armazenar qualquer tipo de dado em cada um dos campos da matriz. Cada elemento da matriz eles vão ter os mesmos campos, mas não necessariamente o mesmo conteúdo. Como criar? Assim como as matrizes celulares, há duas formas de criar uma matriz estrutura. Um campo de cada vez usando declarações de atribuição ou todos de uma vez usando a função struct. Pode-se construir uma estrutura, um campo de cada vez usando declarações de atribuição. Cada vez que dados são designados para um campo, esse campo é imediatamente criado. Então, como a gente pode ver aqui, aluno.nome igual a Pedro. Foi criada uma matriz de estrutura chamada aluno, que tem um campo chamado nome, e nesse campo chamado nome tem o conteúdo Pedro. Aluno.idade igual a 20, aluno.matrícula igual a 20, 2101, aluno.curso, engenharia. Então, a matriz de estrutura criada foi essa. Observando de forma gráfica, a matriz aluno ela é formada por 4 campos, que é nome, idade, matrícula e curso, e cada nome ele vai apresentar um conteúdo diferente. Um novo aluno, por exemplo, pode ser adicionado à estrutura. E isso é feito adicionando um subscrito à estrutura, antes do ponto. Então, aqui, aluno 2 ponto nome igual a Maria Clara. Vai ser criada uma estrutura com a mesma forma, com os mesmos campos da estrutura original. Porém, o único campo preenchido vai ser o campo nome. Quando você tem mais de um elemento na matriz estrutura, não vai imprimir o conteúdo dos campos. Agora, usando-se a função struct. A função struct ela vai permitir a pré-alocação de uma matriz de estruturas. Todos os campos estarão vazios, eles conterão uma matriz vazia. E a forma básica é o nome da estrutura igual a struct e os campos, entre parênteses. Em que fields pode conter uma matriz de caracteres preenchida ou uma matriz celular, com os nomes dos campos da estrutura. Também pode-se iniciar os campos com os valores à medida que se cria a matriz. Por exemplo, str array igual a struct. O primeiro campo provavelmente vai ser um string, o nome do campo. O valor, que pode ser um caractere, pode ser um string, pode ser uma matriz numérica ou uma matriz de strings, e assim por diante. Visualizando o conteúdo. O conteúdo da matriz ele pode ser apresentado digitando-se o elemento seguido do índice na janela de comandos. O conteúdo ele só vai ser mostrado se você digitar o nome específico daquele elemento. Aluno. Então, vai mostrar os dados que foram armazenados em aluno 1. Em aluno 2, a gente só armazenou o nome, que foi Ana Clara. O restante apresenta os mesmos campos, porém ela contém matrizes nulas. Usando a função fieldNames, é possível obter uma lista dentro de uma matriz celular de todos os campos contidos na nossa estrutura. Além disso, pode-se acessar qualquer elemento da matriz, escrevendo seu nome da matriz, seguido por um ponto, e pelo nome do campo. Aqui, aluno 1, ponto matrícula. Então, vai mostrar o valor que está dentro desse campo matrícula. Aluno 2, ponto nome, Ana Clara, e aluno 1, ponto curso, engenharia. Adicionando ou removendo campos. Adicionando campos a uma matriz estrutura. Quando se deseja adicionar campos a uma matriz estrutura, quando se define um campo que ainda não existe na matriz para qualquer um dos elementos, esse campo vai ser criado automaticamente para todos os elementos da estrutura. Se a gente quer, por exemplo, adicionar o campo notas ao aluno 2,
Então, aluno 2.notas igual a matriz que contém as notas. Agora, a gente vai ter um quinto campo chamado notas. E como foi dito, há agora um campo notas para todos os elementos da matriz. A gente tem dois elementos, aluno 1 e aluno 2. No caso do aluno 1, notas não foi preenchido, então ele vai conter uma matriz vazia. Removendo campos. Para remover campos em uma matriz estrutura, utiliza a função rmField. E a forma geral é, você digita o nome da matriz estrutura que vai armazenar essa matriz com esse elemento removido, vai ser igual a rmFields, nome da estrutura a qual deseja remover algum campo e o nome do campo entre aspas simples. Então, struct2 é a nova matriz com aquele elemento removido. Agora, como remover campo idade de uma estrutura aluno já criada? A aluno vai receber uma matriz de estrutura idêntica a aluno com o campo idade removido, alinhando matrizes e estruturas. A cada campo de uma matriz e estrutura, a gente pode adicionar qualquer tipo de dados, incluindo matriz de células ou matriz de estruturas. Por exemplo, nas declarações seguintes, a gente vai adicionar um novo campo na matriz aluno. Aluno, a matriz de estrutura chamada aluno, vai receber um novo campo chamado classe com um campo chamado nome. E aí vai conter o nome da disciplina, CT0201, risca 1. Aluno 2, classe.nome e o nome da disciplina. Então, ó, foi criada um novo campo chamado classe a ambas as matrizes estruturas, nome da disciplina e o nome do professor. Então, como pode ser visto aqui, a nossa matriz estrutura aluno ela vai conter uma outra estrutura no campo classe. Agora a gente vai fazer alguns exemplos no MATLAB. Aqui no MATLAB a gente vai criar uma matriz estrutura fazendo declarações de atribuição, criando um campo de cada vez. Agora, imprimindo, a gente criou uma estrutura chamada aluno, uma matriz estrutura chamada aluno, que contém 4 campos e cada campo contém um valor, um conteúdo diferente. Agora a gente vai criar, a partir da matriz de estrutura aluno, a gente vai criar um novo elemento para essa matriz de estrutura. Agora, a gente pode observar aqui na Workspace que a nossa matriz de estrutura aluno ela contém 2 elementos. Se a gente imprimir agora aluno, ela vai imprimir uma matriz só apresentando apenas o nome dos campos da matriz de estrutura, certo? Agora, vamos criar uma outra matriz usando agora a função struct. Vou apagar aqui. Agora a gente criou uma matriz estrutura usando a função struct e atribuindo os campos e os valores durante a criação da matriz. E aí, como pode ser observado, escreve-se primeiro o nome do campo, depois o conteúdo que vai estar contido no campo. User, Paulo, password, a senha e o banco, caixa. Se a gente quiser criar, usando também a função struct, mais de um campo para o nosso user,
para a matriz user, então a gente pode fazer da seguinte forma. Vamos colocar como user2. Ok. Aqui, como a gente pode ver, foi criado um user2, uma matriz estrutura user2, que contém dois elementos. Então, não mostrou o conteúdo. Então, a gente precisa indicar o elemento que a gente quer imprimir. Se a gente não tivesse colocado, por exemplo, a senha do usuário 2 aqui, que é Deborah, não tivesse colocado, seria atribuído o mesmo valor contido na senha do primeiro usuário. Vamos testar. Vou obter aqui. Vou apagar a senha do usuário 2. Vou colocar um outro nome, user3. Agora eu vou imprimir o segundo elemento desse user3 que foi criado. Então, como pode ser visto, a mesma senha do usuário 1 foi atribuída ao usuário 2, porque a gente só digitou um elemento. Ok, agora visualizando o conteúdo. Vou imprimir agora o conteúdo do user2. Aqui ele imprimiu apenas os campos, os nomes dos campos. Mas se a gente quiser imprimir o elemento 1, então a gente vai digitar 1, como a gente já viu. Mas se eu quiser um campo específico, então eu tenho que digitar logo após o nome da matriz, seguido do índice, a gente tem que colocar o nome do campo ao qual se deseja. Vamos pegar o nome do banco. Então, eu imprimo o nome do banco do usuário 1. Se a gente quiser, banco do usuário 2. Então, o Banco do Brasil. Essa é a forma de visualizar, se você quiser pegar apenas o nome de um campo. Agora, adicionando campos à nossa matriz. Vamos criar um novo campo chamado saldo. Então, como a gente pode ver, foi criado um novo campo chamado saldo. O primeiro usuário ele vai ser vazio, porque a gente adicionou um valor apenas ao usuário 2, ao segundo elemento. Agora, removendo campos da matriz estrutura. Vou imprimir user2. A gente vai remover o campo password. Então, a matriz resultante, user2, ela vai ter excluído o campo password dos dois elementos. Agora, alinhando matrizes e estruturas. Vamos imprimir a matriz aluno. Aluno 1 e aluno 2. Certo.
Se a gente quiser criar um campo que contém uma outra estrutura dentro desse campo, a gente pode fazer da seguinte forma. Imprimindo o aluno 1 criou um novo campo chamado classe, que contém uma estrutura. Da mesma forma acontece com o aluno 2, porém vai estar vazia. Agora, se a gente quiser imprimir o conteúdo que está em classe 2, então imprimir o conteúdo que está dentro do campo classe do aluno 1. Com isso, eu finalizo nossa aula. Espero que tenha contribuído para o entendimento de vocês sobre o conteúdo. Agradeço por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato com o e-mail da LAS e até a próxima aula.